Pessoal, bom dia. Uau, que bacana estar aqui. Bom dia para vocês, graça e paz. Eu sou o pastor Gustavo. É um privilégio poder tratar aqui, continuar tratando, do relacionamento conjugal, da comunicação no relacionamento conjugal e ver quantas coisas Deus tem feito por nós durante essa jornada da comunicação conjugal. Mas eu quero ir direto ao assunto. Nós já passamos por 5 princípios da comunicação conjugal. Nós já tratamos de 5 princípios. E hoje eu quero falar com vocês acerca do 6º princípio da comunicação conjugal. Este 6º princípio, ele precisa ser entendido a partir da perspectiva da graça, senão nós não vamos conseguir encontrar grande resultado nele, tá bom? Nós precisamos passá-lo pela graça, pela misericórdia. E estudando essa jornada da comunicação conjugal, eu quero mostrar para vocês este princípio para melhorar ainda mais a sua comunicação, como uma ferramenta. Este é o 6º princípio e nele eu quero que você entenda que é importantíssimo comunicar-se pelos meios mais efetivos. Gustavo, o que é isso? O que são os meios mais efetivos para a comunicação? Bom, em primeiro lugar eu gostaria de ler um texto em Provérbios capítulo 13, versículo de número 10, tá bom? Porque uma das coisas que nós precisamos entender que bloqueia a nossa comunicação conjugal é o que o versículo de número 10 fala. E ele diz assim: da soberba só resulta a contenda. Olha que interessante. O sábio Salomão, o filho de Davi, está dizendo que da soberba só procede contendas. Quantos de nós já passamos por contendas fruto da soberba do coração nosso e do outro? Mas a minha proposta aqui com esses princípios não é tratar do coração do outro, é tratar do seu coração, daquelas ferramentas que você precisa para entregar no seu relacionamento 200% da sua parte, daquilo que lhe é devido, dos seus posicionamentos pessoais dentro do relacionamento conjugal. E o outro? Então, o outro é cuidado no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus, conforme o querer de Deus. Mas eu posso entregar 200% daqueles meus 50% dentro do relacionamento. Eu posso entender que se eu cuidar da soberba do meu coração, muitas contendas serão evitadas. Contender é partir do princípio que eu estou em uma briga, em uma luta, e quando essa contenda procede do ego ferido, quando ela procede de um coração vaidoso, a questão não é a luta em si, mas o prazer em fazer o outro se calar. A questão não é o que está sendo comunicado e a defesa de um princípio. Vamos pegar, por exemplo, um princípio inegociável, fidelidade. Vamos supor que o outro esteja propondo um ato de infidelidade. E você vai discordar disso. E você vai lutar por este princípio. Então, há lutas no casamento que elas são necessárias. Você não vai permitir que o seu casamento caminhe para a infidelidade. Você não vai negociar princípios inegociáveis. Ponto. Agora, quando isso é fruto de um coração vaidoso, quando essa contenda parte da soberba, a questão não é nem se o que está sendo falado é correto ou não, mas o prazer em ganhar. O prazer em ganhar. Ficou famoso no Brasil na década de 80, uma frase que dizia assim, não vou falar o autor, não vou falar o autor porque eu não quero expor aí as questões esportivas nesse momento, mas ele era muito competitivo e ele disse assim: o segundo colocado é o primeiro perdedor.
O que importa é ganhar. E dentro dessa esfera, trazendo esse princípio para o casamento, esse orgulho da vitória, essa obstinação da vitória, que pode até ser muito bem vista no meio esportivo, ela não é muito bem quista dentro do casamento. Dentro do casamento não se trata de ganhar, trata-se de entender que tudo não é individual, mas que tudo agora passa a ter um ambiente coletivo. E que perder parte do meu orgulho e da minha vaidade para que junto nós cresçamos é entender que o casamento não é uma imposição minha. Não são as manifestações do meu desejo, do meu querer, mas é aquilo que nós construímos em conjunto para a glória de Deus. Então, a primeira parte do versículo que eu acabei de ler fala que da soberba só resulta contenda. Veja, a questão que não é que da soberba também resulta contenda. Não é que da soberba pode resultar contenda. Não é algo de probabilidade, é algo de certeza. Da soberba só procede contendas. Por quê? Porque o soberbo, ele pensa em enaltecer a si mesmo. A soberba trata de uma defesa de si mesmo contra todos os outros, das suas qualidades, da sua forma de pensar, da sua forma de agir. Tudo que envolve você é cercado de verdades que você está disposto a lutar por ela, de forma a não renunciá-las, de forma a não conversar sobre elas. E essa soberba te coloca no altar, onde você praticamente se endeusa. Uau, eu admiro a mim mesmo, como eu me amo, como eu sou indispensável, como eu sou importante. O que seria da minha casa sem mim? Os meus filhos não seriam ninguém. A minha esposa não conseguiria dar um passo sem que eu existisse. Às vezes Deus nos pega de surpresa com esse sentimento, né? Quando por um motivo de saúde ou por um motivo de uma viagem, nós temos que nos ausentar. E quando retornamos, essa soberba é confrontada por uma realidade que está muito melhor sem nós do que conosco ali. O ambiente ficou muito melhor sem o soberbo do que com o soberbo. Por quê? Porque o soberbo só traz contenda. Todo o tempo do seu dia é em conflitos. Só que o texto não para por aí. O texto segue dizendo assim: mas os que se aconselham se acha a sabedoria. Mas os que se aconselham. Procurar conselho é a melhor forma de encontrarmos auxílio verdadeiro, principalmente quando esses conselhos procedem das verdades de Deus para o nosso coração. Procurar conselhos do jeito certo, procurar conselhos de pessoas certas e subjugar todos os conselhos que estão sendo dados à autoridade final das Escrituras. Nenhum conselheiro tem a última palavra sobre nada. Tudo aquilo que o conselheiro falar, tudo aquilo que você captar como conselho de outros, na comunhão da igreja, entre os irmãos, que não expressar as verdades das Escrituras, esse conselho deve ser rejeitado. Mas todas as vezes, por mais que ele fira o nosso ego, que ele bata de frente com a nossa vontade, mas que ele estiver de acordo com as Escrituras, eu preciso entender que eu tenho que abaixar a minha cabeça e que eu tenho que viver esse princípio. Beleza até aí? Vamos lá então. Uma das coisas que eu gosto de tratar quando eu falo dos meios do casamento, dos meios conjugais, da forma de comunicar-se pelos meios mais efetivos, é pensar um pouco sobre os meios. O que são os meios?
eu entendi que eu preciso buscar a efetividade, mas por quais meios? Aí a minha pergunta é assim, a minha pergunta é quais são os meios, mas assim, a minha resposta é, meios ele é a forma que eu uso para me comunicar. Os meios são maneiras pelas quais eu me expresso. Ele também pode ser meios, e eu preciso entender isso, tá? Mais eficientes ou menos eficientes. Meios mais eficientes vão trazer comunicações muito mais claras, muito mais diretas. Os meios também podem evidenciar qual é a minha intenção com a comunicação que está sendo dada. Veja, eu posso ter a melhor das intenções, mas se isso não parecer para o outro, a minha mensagem não vai ser bem compreendida. Quantas vezes, usando meios de comunicação, nós dissemos algo e o outro falava assim, eu entendi isso, é isso daqui, você não, lógico que não quis dizer isso. Mas os meios que você usou, da forma que você usou, deu a parecer isso, transpareceu isso, percebe? Eu não posso negociar integridade e honestidade. Eu preciso usar os meios que estão ao meu alcance de forma mais eficiente para entregar a mensagem certa pelos meios corretos. Nesse caminho, eu posso, inclusive, prejudicar a entrega da mensagem, porque eu posso dar a entender da minha parte que estou comunicando, eu posso dar a entender segundo as intenções com a minha comunicação. E aí a resposta do outro não vai ser de acordo com aquilo que eu tinha como intenção ou esperava ao me comunicar. Ok? Outra coisa que eu preciso pensar é que o meio mais eficiente nem sempre é aquele que eu domino melhor. Uau! Eu achava o contrário. Se eu domino melhor o meio e eu o uso, isso vai trazer mais resultados. Nem sempre. Às vezes eu preciso abrir um leque maior para conhecer mais meios de comunicação, para me tornar hábil em outros meios de comunicação, porque o princípio da comunicação, o que rege a comunicação não sou eu. Não são os meus interesses, mas o objetivo que eu quero atingir com essa comunicação. Então eu preciso necessariamente pensar no outro. Veja que, como lemos aqui em Provérbios capítulo 13, a soberba resulta só em contenda. Mas o que busca conselhos, ele está disposto a receber novas informações, novas habilidades, que podem confrontar aquelas que ele já tem e domina. E escancarar para ele novos meios de Deus, novos meios que sejam íntegros, novos meios que sejam úteis, novos meios que sejam práticos para atingir um objetivo da forma mais eficiente. Nem sempre é aquele que eu já domino, é algo que eu preciso construir. É uma nova forma de se comunicar. É um novo jeito de entregar a mensagem. Por quê? Porque a pessoa com quem eu estou tratando, a pessoa com quem eu estou me comunicando, exige que eu me adapte a uma nova forma de entregar essa mensagem. Porque eu preciso ser compreendido por ela. Veja que boa parte da nossa comunicação em vida, pós-casamento, será com nossas esposas. E das esposas com seus maridos. Deveria ser assim. Mas em muitos relacionamentos não é assim. Por quê? Porque eu prefiro comunicar com aquele que já me conhece. Por exemplo, eu prefiro me comunicar com a minha mãe, porque ela já conhece os meus meios de comunicação. E com ela, esses meios de comunicação que eu já domino há muito tempo, continua sendo efetivo.
Então o menino birrento que esperneia no chão, que agora está casado, ou a menina birrenta que se esperneava no chão, a mãe entende aquela linguagem, a mãe compreende aquela linguagem, a mãe tolera aquela linguagem e a mãe corresponde a essa linguagem. Mas no casamento, essa comunicação não será mais eficiente. Ela vai precisar ser transformada. Ela vai precisar ser restaurada. Ela tem que passar pelo evangelho. Ela vai ter que ser carregada de renúncias. Uau, não mais da mesma forma, não mais como era antigamente, não mais fazendo as coisas de menino ou de menina, mas agora fazendo coisas de homens e mulheres. Crescimento, maturidade. O meio mais eficiente nem sempre é aquele meio que eu mais gosto. Eu tenho preferências na comunicação, mas às vezes nem sempre é aquele meio que mais funciona. Eu tenho preferências na comunicação porque quando eu me comunico daquele jeito, aos meus olhos, aquele é o meio mais eficiente. Aquele é o meio que eu domino. Aquele é o meio que eu escolho o tempo da comunicação e o jeito da comunicação. Ou seja, ele está todo centrado em mim. Eu sou o centro onde tudo orbita ao meu redor. Eu não posso usar o meio que eu mais gosto somente. Eu preciso me comunicar com meios que são desconfortáveis no primeiro momento a mim e eu preciso aprender a lidar com eles. Eu me lembro uma vez, algumas vezes, né? Em que adaptar-se à comunicação doeu para mim. Doeu. Por ser uma pessoa que precisa de um silêncio ao redor para conseguir produzir, e eu já falei disso aqui, eu preciso que nada esteja acontecendo ao meu redor para conseguir produzir. E se algo acontece ao meu redor, eu perco o foco. Esse é o meu jeito. E às vezes eu tinha que parar. Eu estava aqui mexendo no computador, minha esposa parava do meu lado e eu entendia que ela queria comunicar comigo, que ela queria conversar comigo. E ela parava, aí eu tinha que pausar o que eu estava fazendo, pois não? Alguma coisa? E ela, sim, preciso falar com você. Eu, não, agora não. Mas ela tinha chegado no limite da espera para me interromper. E ela precisava me interromper. E aquele momento eu entendia que eu precisava ser interrompido. Havia uma resposta que precisava ser dada ou algo que precisava ser confirmado comigo. Então, era também o meu interesse, era o interesse dela, era o interesse da nossa família. Mas aquilo doía em mim. Hoje, não é fácil, mas já é um pouco mais normal para mim ser interrompido. Eu continuo tendo as mesmas dificuldades para voltar ao meu foco, mas se tornou um pouco menos desgastante para ela me interromper e se tornou um pouco menos desgastante para mim ser interrompido. Se eu não estou aberto àquilo que ultrapassa o meu gosto pessoal, eu não estou aberto a receber conselhos. Eu não estou aberto a ser escancarado dentro do meu coração, tirar lá de dentro a vaidade, o ego, as convicções individuais e pessoais, e junto com o outro construir uma relação para a glória de Deus, onde ambos se comuniquem para a honra do seu Criador e para que a relação dos dois seja construída em harmonia. Outra coisa que eu gosto de destacar é que o meio não deve ser escolhido pensando só em um, ou pensando só em mim. O meio da comunicação tem que ser pensado na interação do casal, ou seja, na comunicação, na correspondência. Às vezes, quando um está falando,
e o outro precisa interromper, precisa saber a hora de interromper. Quando é uma conversa informal, não precisa de hora certa para interromper. Nós estamos num ambiente de diálogo informal, mas quando é algo mais formal, uma conversa mais espinhosa, nós precisamos saber a hora certa de interromper. Para isso, eu gosto muito do texto de Provérbios ainda, capítulo 13, versículo 3, que diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Há momentos em que guardar a boca é preservação. Veja, eu queria falar, eu estou pensando só em mim. Eu queria dizer, eu queria me expressar, mas vou usar uma frase que a minha esposa usa. Ela diz assim: não vou falar nada. E aquilo é ela ministrando ao coração dela mesmo uma instrução sábia. Respira, Sara, e não fale nada. Por quê? Porque é melhor às vezes frear-se, dominar-se. Como que a gente chama isso na linguagem bíblica? Domínio próprio. Eu preciso apaziguar o meu coração e ministrar ao meu coração que pode ter sido ferido. Eu preciso ministrar ao meu coração que pode estar magoado, que pode querer responder asperamente, porque eu sempre fui criado assim, pensou, falou. Não tem nenhum filtro aqui, mas agora tem. O filtro da sensatez, o filtro da prudência, o filtro do domínio próprio. Nós já falamos de 3. Essa água da comunicação vai passar purificadinha aqui, né? Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E por que é melhor frear as palavras antes que elas saiam dos meus lábios? Porque depois que ela sai, ela já produz um efeito. Depois que ela é falada, eu não consigo voltar atrás e colocá-la de novo dentro da minha boca e apagar o que ela fez de resultado ou o que ela trouxe de resultado. Não dá mais. O que eu vou ter que lidar agora são com as consequências danosas de uma palavra falada, pensada só em mim. Eu não quero, eu não faço. Eu não quero, eu não falo. Eu não quero, eu não dialogo. Eu não quero, eu não preciso de você. Essa é uma visão muito de manipulação do relacionamento da comunicação conjugal. Muitos casais, e aí eu estou falando de ambos, se comunicam só por causa dos seus interesses individuais, somente para preencher as suas necessidades individuais. E a partir do momento que eu preencho a minha necessidade individual, eu lido com o outro como se fosse um pedaço de papel que eu não preciso mais. Eu simplesmente amasso e descarto. E quando eu precisar novamente, eu me comunico. Mas enquanto eu não precisar, veja, o centro da comunicação está sendo eu. As minhas palavras são faladas, não são conservadas dentro dos lábios, porque se eu quero falar, eu falo. Ninguém me impede, ninguém me domina, nem eu mesmo. E aí, quando as palavras são colocadas na mesa, o resultado não era aquilo que você esperava. Por quê? Porque é necessário dominar sobre as palavras. Porque quem abre os lábios muito, produz a ruína para si mesmo. Nós somos muito julgados por aquilo que fazemos. E isso é verdade. Aquilo que fazemos transmite uma imagem de nós. E às vezes não é algo recente que eu estou falando aqui. Estou falando de coisas lá do passado. Sabe, coisas que você fez na época da sua ignorância de vida? Na sua ignorância conjugal e de relacionamento? Sabe, coisas que você já fez na sua vida? E aí você se envergonha delas. Mas existem pessoas que não viu o seu processo de transformação. E ele continua olhando para você como aquele que tomou uma decisão no passado, e ele lembra de todo aquele cenário do qual você já se arrependeu, se envergonhou.
mudou o seu comportamento, mas aquela pessoa não presenciou toda essa mudança. Não presenciou. E aí você é julgado por aquilo que você fez. No casamento é a mesma coisa. Você discute às vezes na frente de outras pessoas, por mais que você tenha o reparo em casa daquilo que foi feito. Você conversa com a sua esposa e as coisas são colocadas no devido lugar. Quem não participou do processo da reconciliação, mas participou do momento da briga, da disputa, do discurso mais áspero, do que ele vai se lembrar? Ele vai se lembrar daquilo que ele viu. Percebe? Você é julgado por aquilo que você faz. Mas, entra no que nós estamos tratando aqui hoje. Nós também somos avaliados, analisados e julgados por aquilo que nós falamos. E dentro de casa, eu tenho o outro com quem eu me comunico e tenho, por exemplo, filhos ao redor. E tenho a família estendida ao redor. Então, aquilo que eu comunico pode ser comunicado em particular, o efeito entre eu e minha esposa, pode ser comunicado num círculo um pouco maior, entre os meus filhos, então o efeito está aqui dentro de casa, e pode ser comunicado numa família expandida, e o efeito aí será ainda maior. E aí você volta, se reconcilia com a sua esposa, mas os seus filhos não viram a reconciliação. E a imagem que fica é a imagem daquilo que foi feito publicamente. Quando acontece na frente dos pais, a mesma coisa, o casal vai e se reconcilia depois. Mas os pais não presenciaram essa reconciliação, e a imagem que fica é a imagem das palavras ásperas, duras, individualistas, egoístas e por aí em diante. Então, Provérbios capítulo 13, versículo 3. Guardar a boca para conservar a alma. Olha que importante isso. Bom, o meio da comunicação deve levar em conta o que será mais eficiente para alcançar o outro. Eu quero me comunicar com a minha esposa. Eu vou utilizar o meio de comunicação melhor para que eu me comunique com ela e para que eu tenha dela um posicionamento que eu preciso, uma resposta que eu desejo. Seja sim ou não. Tá? Eu não vou tratar aqui hoje, depois a gente pode desenvolver se você quiser. Não está dentro dos 10 princípios, mas se você quiser depois numa aula futura ou numa live a gente pode tratar isso, que é a questão de comunicação e manipulação. Não é isso que eu quero abordar aqui agora, mas eu quero deixar claro que isso existe. Há pessoas que, ao usar o meio mais eficiente para alcançar o outro, ele está pensando em si mesmo, que eu falei anteriormente, e o que ele quer é manipular para tirar do outro tudo aquilo que ele deseja. Esse coração, creio que ele não entendeu corretamente ainda o Evangelho. Porque comunicar para alcançar o outro é ter a disposição de ter as duas respostas possíveis. A de concordância ou a de discordância. E em cima da resposta dada, até argumentar do porquê sim, do porquê não, o que não ficou entendido, o que não ficou compreendido, quais são as arestas que precisam ser ajustadas, os parafusos que precisam ser apertados dessa comunicação. Fornecer argumentos prós e contra, entender a visão do outro, estar aberto à análise que o outro fez. Vou dar um exemplo aqui, que para mim foi muito eficiente, tá? Nós morávamos na época em, acho que Betim, creio que foi isso. E eu não estava naquele período da minha vida controlando as minhas finanças de uma forma adequada. Isso é um dos grandes problemas no casamento, não é verdade? E nem tudo aquilo que eu gastava, eu comunicava com a minha esposa. E às vezes chegava lá a fatura do cartão, e ela olhava, e ela falava, mas o que é isso? E eu comprei isso daqui. E ela, mas como assim? E os nossos objetivos em comum? Nós tínhamos construído uma lista de objetivos daquilo que queríamos em comum, mas eu achava que o dinheiro era meu e que eu poderia usar de uma forma mais livre, sem comunicar com ela, sem tratar com ela.
E aquilo gerou problemas. Até que em um momento de entender o lado dela, o que eu estava pensando e o que ela estava pensando, eu reconheci algo no meu coração. Que eu estava tomando decisões individuais e que essas decisões individuais estavam impactando a minha família como um todo. Isso é interessante porque filhos sofrem pelas decisões dos seus pais. Mulher sofre pela decisão dos seus maridos. E maridos sofrem pelas decisões das suas mulheres. E pai e mãe sofrem pelas decisões dos seus filhos. Nós não temos controle sobre a decisão que o outro vai tomar. Mas nós podemos argumentar na multidão de conselhos, naquele que busca conselho e orientação, comunicar ao outro os prós e contras daquilo que está sendo feito. E se há um princípio que ele tem que voltar os seus olhos e colocar diante dessa situação para frear a sua prática, ou a prática dele, ou a prática dos filhos, você tem que comunicar isso de forma clara. Que aquilo que ele está fazendo não é somente uma questão de escolha pessoal, é uma questão de transgressão de princípio. E eu entendi que aquilo que eu estava fazendo era uma transgressão de princípio. Qual princípio? Nós somos uma só carne. Então as finanças do nosso lar precisam estar saudáveis. E para que essas finanças estejam saudáveis, eu e minha esposa precisamos colaborar para isso. Porque a responsabilidade maior é nossa. E quando nós entendemos isso, nós passamos a vivenciar uma estrutura de administração muito mais coerente com o princípio bíblico de ser uma só carne. O respeito pelo outro, pela opinião do outro, pelo desejo do outro, por aquilo que foi construído juntos, e cada situação nova ser trazido para que ambos decidam. Porque não se trata mais só de mim, não é verdade? Não se trata mais só de mim. Deus nos colocou numa relação de aliança. E andar em aliança há compromissos da minha parte, há compromissos da parte do outro. E há aquilo que nós acordamos. E obedecer esses acordos são importantes para que o outro entenda que há compromisso meu e que eu estou entregando o meu máximo para que esses compromissos sejam mantidos. A outra pergunta que às vezes a gente pode fazer diante desse princípio, que é comunicar-se pelos meios mais efetivos, é: que meios eu tenho em mãos hoje? Quais são os meios que eu tenho em mãos? Eu gosto muito de falar de dois meios. Dois meios que eu julgo ser bem eficientes. O primeiro é o meio da conversa. Gustavo, você acabou de ler Provérbios 13:3, falando para eu guardar a minha boca. Veja que guardar a boca não está ligado a não falar, mas falar com sabedoria, falar com prudência. Não falar tudo o que se pensa, mas falar com domínio próprio. Falar com coerência. Então, um dos princípios que eu gosto é um dos meios, é o meio da conversa. E particularmente, aí sou eu, no meu relacionamento, você tem que ver se isso se aplica a você no seu relacionamento. Eu gosto muito da conversa olho no olho. Isso para mim é algo que tem muito valor. Quando eu paro para olhar no olho do outro e ouvi-lo olhando olho no olho. E isso, eu posso dizer que é um princípio do qual não abro mão. Foi difícil para minha esposa no início. Muito difícil. Porque ela teve que se encaixar em Ela era dada ao princípio da conversa, mas a forma olho no olho, para ela não tinha tanta importância, mas para mim tinha. Sabe o que aconteceu? Boa parte das nossas conversas, ela me olha olho no olho. Isso deu problemas? Muito no passado? Sim, certamente. Nós começamos a namorar, nós estávamos no seminário. E o seminário tinha um refeitório grande, várias mesas colocadas no ambiente. E ali nós nos encontrávamos e tínhamos ali uma refeição junto. Nós não podíamos passar todo o tempo junto. E às vezes nós estávamos sentados ali, nós dois. E eu estava conversando com ela, ela simplesmente virava, dava um tchauzinho para quem passava. Oi, tudo bem?
E eu olhava para aquilo como um absurdo. Como assim? Nós temos esse tempo e este momento, e eu estou te olhando nos olhos, e você está olhando para qualquer coisa que está passando aqui atrás, menos olhando para mim. Como assim? Que comunicação é essa? Nós estávamos conversando, havia uma conversa, o diálogo não estava sendo interrompido, mas não olho no olho. E eu gosto muito das duas coisas, da conversa, que para mim é o meio eficiente, da forma como ela é feita. Olho no olho. Bom, eu falei aqui sobre um meio, que é a conversa. E eu falei de uma forma, conversar olho no olho. O meio, puxa, é um meio eficiente. A forma, você pode adaptar ao seu relacionamento. Percebeu aqui? O meio é um meio que todos nós podemos usar. Mas a forma é algo que eu vou ver se cabe, se identifica comigo, com a pessoa que eu estou junto, o meu relacionamento conjugal, se isso tem algo de acordo. Agora, tem duas características desse meio que aí você não tem como negociar. Não é como o olho no olho, que você pode avaliar e ver se pratica ou não. Tem duas características que não cabe avaliação. Ela tem que ser objetiva e ela tem que ser sincera. Isso não pode ser negociado. Comunicação objetiva e comunicação sincera. Se não for assim, você vai ter problema em qualquer conversa. Por quê? Comunicação não objetiva não deixa claro aquilo que se quer. E quando eu não deixo claro aquilo que eu quero, eu vou ter problemas de comunicação. Comunicações muito extensas, muito prolixas, muito sem ponto final, muito sem conclusão, não chama o outro a um engajamento àquilo que está sendo falado. Não pede nada do outro, na verdade só fala, e aquilo que era central foi colocado em uma roda de conversas que ele se perdeu. Então precisa ser objetivo. Revise o objetivo da conversa, veja se ele ficou claro, porque precisa ser objetivo. E tem que ser sincero, tem que expressar aquilo que se pensa, que se deseja, que se quer, para que o outro possa responder sinceramente aquilo que foi falado. E a sinceridade está ligada a remover os obstáculos. Eu removo os véus que estão na frente dessa comunicação, me desvencilho daquilo que possa estar entre eu e o outro, para que o mais sem barreiras possíveis eu possa me comunicar de forma eficiente. Outra questão. Eu tenho um outro meio que eu gosto muito, que é o meio da escrita. Eu posso utilizar esse meio ainda hoje, na verdade. Eu me lembro que quando a gente começou a namorar, a gente usava enviar mensagens de forma por carta. Então nós escrevíamos carta um ao outro. Depois a gente escreve e-mails, podemos escrever SMS, podemos escrever direct. Aos meios de mensagem gravada, eu posso gravar um áudio e enviar para o outro. Existem diversas formas em que o meio que é a conversa, o meio que é a escrita, ou o meio que é uma mensagem não escrita, mas ela é verbal, ela é gravada e deixada para o outro, ele pode ser usado no relacionamento. Pode. Porém, junto com eles precisam ter outros dois princípios que eu julgo ser inquestionáveis. Essa mensagem precisa ser edificante. Ela precisa produzir um efeito no outro de edificação. Eu preciso me comunicar colocando-me no lugar do outro. Ela precisa edificar o outro. Essa comunicação precisa trazer paz para o outro. Essa comunicação precisa trazer o real sentido para quem eu estou entregando a mensagem. E ela precisa ser honesta. Mensagem não honesta, não sincera, mensagens não verdadeiras,
trarão problemas sérios para o futuro do relacionamento. Eu posso, né, ter o meio escolhido de acordo também com a urgência. Gustavo, todos esses meios que você falou, a hora em que eu não consigo utilizá-lo todos, é uma situação urgente. Então, em situação de urgência, existem comunicações diretas, né? Aquilo que na comunicação a gente chama de comunicação direta. O que é uma comunicação direta? Comunicação direta é quando o outro está em perigo ou risco. Nós fazemos isso, por exemplo, com os nossos filhos, não é verdade? Então você diz para ele, não faça isso. E não há um rodeio na fala, é um discurso direto. Não faça. Ou faça isso. Ou não pegue isso, ou pegue isso. Uma informação muito direta. E muitas vezes a mensagem de urgência, ela é urgente porque ela parte do princípio que o outro está em risco, ou que alguém está em risco, ou existe uma situação inadiável. Qual o problema disso? Há um problema em que muitos confundem urgência e rotulam urgência para tudo aquilo que ele quer falar e dizer. Tudo aquilo que ele comunica é urgente. Tudo aquilo que ele comunica de forma direta. Isso é prejudicial. Uma mensagem de urgência, ela é para ser utilizada com moderação. Use com moderação. Por quê? Porque quando você precisar usá-la, ela tem que ter um efeito imediato. Por causa do risco que envolve. Então imagine que você esteja no metrô, cidade de São Paulo ali, tem uma linha, não sei se é branca ou amarela, no chão do metrô, dizendo não ultrapasse essa linha. E você está ali com o seu filho. E o seu filho resolve passar, correr em direção àquela linha. Ou você dá um comando de voz, ou você simplesmente pega pelo braço e salva a vida dele. Você não vai ficar, olha, se você continuar correndo, ele já caiu. Já se foi. Não dá tempo de comunicar de uma forma mais longa. A comunicação direta ela parte do princípio que existe uma resposta que tem que ser dada de forma muito clara naquele momento, por causa da urgência que exige o ambiente, a circunstância. Ok? Bom, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de encerrar pensando no meio que tem que ser usado para atingir o objetivo com integridade, pensando no que o nosso Senhor fazia. O nosso Senhor sempre usou o meio da integridade. O nosso Senhor desvendava os corações, as intenções dos homens, o que passava nos seus pensamentos, de maneira íntegra. Ele fazia o que fazia de maneira íntegra, porque os seus princípios eram inegociáveis, os seus valores eram inegociáveis. Usar de integridade é deixar claro para o outro os princípios que regem a sua vida. Ah, Gustavo, mas o meu marido não é crente. Deixa claro para ele os princípios que regem a sua vida, ainda que ele não entenda. A minha esposa não é cristã. Deixe claro para ela os princípios que regem a sua vida. Quais são os princípios inquestionáveis, invioláveis no matrimônio? Não de forma pessoal, individual, mas por causa da sua base de fé. Então, uma mulher cristã não vai negociar fidelidade conjugal. Um homem cristão não vai negociar uma noite amorosa com uma outra mulher. Por quê? Porque existem princípios onde ele domina sobre si e ele diz, eu não posso ultrapassar esse limite por causa das leis colocadas pelo meu Deus. E isso são limites que devem estar claros para o outro. Ok? Eu quero te agradecer. Muito obrigado por você estar comigo até agora. Muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado por ouvir esse sexto passo. Se isso te ajudou, se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem com outros. Há quantos casais que você conhece que precisam melhorar a sua comunicação? Ok? Nos ajude a atingir mais famílias através desse vídeo. Deus te abençoe, graça e paz.